Olá, seja bem-vindo ao programa Em Pauta, aqui pela TV Universitária. Nas vésperas do dia em que comemoramos a independência do país, hoje nós vamos falar sobre o patriotismo dos brasileiros. Até onde vai o nosso sentimento de amor e devoção pela pátria? E quem vai falar sobre este assunto é a psicóloga e educadora Alzira Jerônimo, a socióloga Patrícia Trópia e o professor de História Márcio Carvalho. Sejam bem-vindos ao programa Em Pauta. Eu começo perguntando a vocês, nós brasileiros somos patriotas? Sim, de uma forma bem brasileira, mas somos patriotas, sim. Falta um pouco de atitude, talvez, iniciativa de nós brasileiros em demonstrarmos esse patriotismo? A gente tem que um pouco ver qual é a origem do patriotismo, né? O patriotismo no Brasil, ele começa a ser construído ainda na época do Império, né? Alguns mitos são criados, por exemplo, o mito do Tiradentes, do herói. Na Guerra do Paraguai também há um mito em torno da nação. E essa ideia, sobretudo nos anos, no século XX, vai sendo construída. Quer dizer, houve momentos na história brasileira em que a ideia de pertencer a uma nação, de saber qual é a origem dessa nação, foi mais forte do que hoje, né? Se a gente pega, por exemplo, os anos 30, então todo o período populista do Getúlio Vargas, as datas comemorativas que vão sendo construídas, isso vai o quê? Fomentando a cultura nacional. Na época da ditadura militar, as paradas militares, eu acho que é o período mais recente, que a gente ainda se lembra, mas hoje, realmente, por causa da democracia também, eu acho que isso diminuiu. Tá. Alzira, as pessoas estão deixando de lado o patriotismo, as famílias em si estão deixando de lado? Eu vejo que o sentimento nacional de pertencer a uma nação vai se estabelecendo gradualmente ao longo do desenvolvimento do ser humano. O sentimento, primeiro, de pertencer a uma família, depois de pertencer a uma comunidade escolar, de pertencer a uma sociedade, são sentimentos que gradualmente vão ampliando a consciência pessoal e social das pessoas, né? E eu acredito que a base de tudo realmente são os valores cívicos, em que eu destaco principalmente a responsabilidade. A responsabilidade, primeiro, em relação a si mesmo, né? E a responsabilidade com as pessoas da família, com as pessoas dos grupos dos quais as pessoas fazem parte, né? Então, eu vejo que quando vemos famílias desestruturadas, né, isso reflete, aliás, isso acaba projetando uma desestruturação dos valores como um todo, né? Então, eu vejo que hoje as pessoas têm, estou dizendo de um modo geral, mas assim, há pouca responsabilidade em relação aos seus atos, né? Então, assim, há pouca responsabilidade, há pouco cuidado em relação ao outro, né? É como se a percepção de pertencer a um grupo, de pertencer a uma nação e de trabalhar para o desenvolvimento dessa nação tivesse, sim, abalado. Porque falta responsabilidade com os estudos, falta responsabilidade com o trabalho. Então, de um modo geral, eu acho que está enfraquecido, sim. Certo. Esse sentimento, né, em relação à pátria, de um modo geral. Então, a gente vê as pessoas saindo do país para se prepararem melhor, mas muitas não querem voltar, né? Quer dizer, o sentimento de patriotismo bem estabelecido deveria fazer com que as pessoas queiram retornar ao país e dar o seu melhor para ele, né? E fazer com que a sua capacidade de trabalho se reverta em benefício do desenvolvimento social, do desenvolvimento cultural. Mas isso tudo eu vejo que depende muito, né, de figuras, de modelos fortes, né, que tenham, assim, que reflitam uma vida de honradez, uma vida de dignidade,
seja na família, seja no trabalho, seja nas lideranças, em qualquer instância, né, para que esses valores cívicos realmente se estabeleçam. Professor, você que lida diariamente com os alunos, como que você vê essa questão? Eu acho o seguinte, a primeira diferenciação que a gente precisa fazer, e para que não haja confusão, é a gente diferenciar o nacionalismo do patriotismo. Em vários momentos da nossa história, a Patrícia começou a mencionar isso, a gente percebe ou o conflito entre esses dois valores, ou até mesmo a existência entre essas duas construções. Lembrando que são duas construções culturais. Eu até acho que essa ideia nossa do nacionalismo, ela remonta muito mais ao século XX do que exatamente ao século XIX, apesar de que, de fato, ela já estava presente no século XIX. Mas você tem, por exemplo, no início do século XX, um movimento que foi assim, que chamou muita atenção, que é o movimento integralista brasileiro, do qual eles apontavam, né, Plínio Salgado, que é um movimento, inclusive, de caráter fascista, que eu acho que não é o que nós queremos hoje na realidade contemporânea, e sem falar também que o nacionalismo hoje, ele nos impõe também uma preocupação. Nós temos o crescimento no mundo de movimentos de caráter nazifascista. Então nós tivemos esse nacionalismo na década de 20, nós tivemos de novo nacionalismo durante a ditadura do Estado Novo, depois a gente volta a ter esse nacionalismo muito bem construído durante a ditadura militar, de maneira apologética, Brasil, ame ou deixo, mas que a gente sabe que na verdade muitas pessoas que deixavam o Brasil eram pessoas que amavam o Brasil. E ao mesmo tempo nós tivemos constantemente a construção de um patriotismo, que muitas vezes se separa dessa ideologia nacionalista. Eu acho até que uma diferença, eu costumo diferenciar patriotismo de nacionalismo, porque eu acho que o nacionalismo ele se encontra carregado de ideologias, enquanto isso não é tão visceral no patriotismo. Mas nós temos uma forma muito bonita de se pensar o que é ser brasileiro e também a gente apela para a história. Oswald de Andrade, no início do século, quando ele fala da antropofagia, que nós temos que comer aquilo que é bom, que vem do outro, e ao mesmo tempo pensar nossos valores. Então, hoje, em sala de aula, o que a gente percebe é que nós vivemos uma realidade muito distinta. Né? O processo de globalização hoje, evidentemente, ele nos coloca uma série de barreiras e, ao mesmo tempo, uma série de possibilidades. Dentro dessas barreiras, ou limites, ou até algo a ser pensado, a gente tem uma realidade do qual essa cultura que vem do outro, geralmente uma cultura massificada, dos grandes mass mídias, elas têm uma tendência a padronizar comportamentos, ela tem uma tendência a padronizar gostos, e aí a gente percebe que isso pode ter uma consequência negativa. Por exemplo, hoje, entre os jovens, e eu enquanto professor percebo isso, os meninos conhecem, quando eu digo meninos, estou falando agora de 17, 16 anos, eles conhecem muito mais Lady Gaga, eles conhecem muito mais Justin Bieber, Beyoncé, do que Elis Regina, do que Maria Bethânia. Se você pedir a muitos deles para cantar uma música do Chico, eles não vão conseguir. E isso, então, eu acho que é algo para aquelas pessoas que lidam com a cultura no Brasil, seja os veículos de comunicação, seja a escola, seja as instituições, que elas comecem a repensar o papel que elas têm, também na formadora de opinião, dessa coisa de valorização daquilo que, ao longo dos anos, foi construído, o que hoje a gente entende, né, mesmo que isso seja uma construção, cultura brasileira. Certo. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Em Pauta. Plantar, cuidar, colher. Uma aula diferente e muitas descobertas para essas crianças. Eles são alunos de uma escola pública com educação em tempo integral, a Escola Dona Brite de Albuquerque, em Olinda, Pernambuco. Pois é, toda escola pública pode ter educação em tempo integral. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, com verbas repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. A vida é feita de conquistas. Quando a gente elege um candidato, a gente coloca o nosso futuro e de um monte de pessoas que a gente gosta nas mãos de alguém que vai nos representar. Tudo que ele fizer em nosso benefício vai tornar a nossa vida melhor. Esse é o prêmio de quem vota limpo. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta.
O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera. O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre o patriotismo. Eu pergunto a vocês, o hino nacional, hoje em dia a gente percebe que às vezes na sala de aula, nas escolas, não segue mais aquela regra, a lei de cantar o hino todos os dias. Ainda existe isso, professor? Existe. Aqui em Uberlândia nós temos um colégio chamado Marista, do qual a execução do hino ele acontece todas as sextas-feiras. Então, nessa sexta, os alunos eles se preparam para a execução do hino, assim como pede o protocolo, e o hino é executado, há o hasteamento da bandeira. Tá. Eu pergunto a Patrícia, é importante isso, né, Patrícia, para que as pessoas sintam mais o patriotismo? Eu diria que é importante para a construção dessa ideia genérica de nação, de você ter práticas rituais no seio da família, na escola, na mídia. E na escola, um dos papéis que foi justamente demandado da escola foi esse, ou seja, de você, por meio do hino, né, mas também por um outro mecanismo que é fundamental, talvez mais importante do que o hino, para a construção da ideia de nação, que é a língua. Né? Você unificar as línguas, você criar uma língua nacional e essa língua ser a língua dominante, isso foi historicamente e é fundamental para você criar um símbolo, a identidade, no nosso caso, brasileiro. Mas ao mesmo tempo que há, né, essa tentativa política, cultural, educacional, de criar esse símbolo de nação, é importante saber o que esse símbolo também oculta, né? O que esse símbolo também mascara. Por isso que o Márcio falou sobre ideologia, quer dizer, o nacionalismo, ele tem variadas formas, variados conteúdos, ele pode apelar mais, por exemplo, para uma revolução, para uma luta que um determinado país fez, pode apelar mais para a origem, mas ele varia. Agora, uma questão importante é o que o nacionalismo em geral oculta? Ele oculta que a sociedade, embora nós sejamos todos brasileiros, nós não somos iguais. Existem desigualdades econômicas na sociedade. Então, tem teorias, por exemplo, da política, que concebem o nacionalismo como uma ideologia fundamental do Estado para ocultar as desigualdades. Então, é polêmico. Se, por um lado, nós estamos discutindo aqui uma certa falta, uma certa ausência de patriotismo, por outro, também é preciso levar em conta esse outro aspecto. Quer dizer, na verdade, por que será que as pessoas não se identificam com a nação? Será que essa nação de fato representa? Será que a nação não representa de forma diferente os grupos, as classes sociais? Então esse também é um tema, ou uma forma de abordar o tema que me parece importante. O que é caracterizado até pela história do nosso próprio hino. O nosso hino, precisa a gente diferenciar a letra e a melodia. A melodia do nosso hino, que ela remonta ao século XIX, quando na mudança para a República e cogitou-se trocar a melodia, houve uma ampla manifestação social para que fosse mantida essa melodia que é a que nós temos hoje. E por que isso ocorreu? Porque as pessoas se identificaram, era algo que representava então naquele momento essas pessoas. Mas de fato, né, uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é fazer com que as pessoas elas se reconheçam nesse Brasil que nós aqui temos, que é um Brasil que muitas vezes não consegue falar a linguagem daqueles grupos que são excluídos. Uhum. Alzira, você acredita que essa falta talvez de interesse ou essa dificuldade dos brasileiros pode ter alguma relação até pelo dia a dia, pela forma como ele lida dentro de casa, na escola? Eu vejo que está muito relacionado realmente à ausência de figuras fortes, como eu disse anteriormente, figuras que sirvam como modelos de vida, modelo de trabalho. Então, assim, quando a gente todos os dias ouve as notícias sobre corrupção, sobre violência, enfim, todo esse contexto, né, que acaba
mostrando uma faceta com a qual poucos realmente se identificam, né? E aí a debilidade dos valores, de novo, em pauta, né? Então eu vejo que é preciso que os nossos governantes, né, sejam exemplos, sirvam de exemplos para os jovens, para as crianças, assim como na família devem surgir, né, figuras muito fortes que através do seu exemplo de vida, de trabalho, levem as pessoas a ter esse sentimento forte de pertencimento, né, a uma nação, a um grupo. Nesse sentido, eu até acho interessante que o Lula um pouco cumpriu essa função de se fazer representar. Quer dizer, o candidato ou o presidente, operário, nordestino, quer dizer, ele se afirmou, ele não escondeu, ocultou a sua origem. Então, o lulismo, ele de certa maneira reacende um certo nacionalismo, porque você tem uma parte da sociedade que se identifica com ele, com a trajetória dele, né, do nordestino, que sai, que vai para o sul, né, que vence, e que busca, né, e que se coloca na política. Né? Então é interessante. Certo. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre época de Copa do Mundo, quando as pessoas vestem a camisa e colocam bandeiras pelas ruas. Nós vamos falar já sobre esse assunto, mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. O turismo constrói pontes. Entre você e o Brasil, o Ministério do Turismo investe em obras de infraestrutura turística que transformam a realidade de cada região, fazendo com que todo brasileiro possa descobrir seu próprio país. Por onde quer que você passe pelo Brasil afora, vai perceber que tem um Brasil melhor para o turista em todo canto do país. Viaje pelo Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Continente. Tem tantos rostos e raças, é o mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Vem pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Nos últimos anos, milhões de empreendedores abriram portas para o Brasil crescer. Novas fábricas, novos mercados e postos de trabalho por todo o país. Agora, há outros desafios a vencer. Para isso, o governo federal criou o Plano Brasil Maior, uma política industrial que amplia o crédito, reduz impostos e fortalece a indústria brasileira. Uma iniciativa que qualifica a mão de obra e valoriza o produto nacional. Plano Brasil Maior. Inovar para competir para crescer. Governo Federal. Demorou, mas depois de reunir mais de 1 milhão de assinaturas, a gente finalmente conseguiu. A lei da ficha limpa já está valendo. E eu, que nem sou obrigada a votar, faço questão de depositar a minha confiança em candidatos dignos do meu voto. Candidatos limpos. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. De volta com o programa Em Pauta, falando sobre o patriotismo.
Como eu disse no bloco anterior, época de Copa do Mundo, época de eventos, de jogos, né? As pessoas, elas parece que se tornam muito mais patriotas do que durante o restante do ano. Isso procede? Por que as pessoas são assim? Sim, eu acho que procede. E não se diz respeito apenas à questão de atividades esportivas. Histórico, em momentos de guerra, em momentos de quadro de comoção nacional. E o esporte, eu acho que por unir pessoas, por ser amplamente trabalhado, por despertar esse sentimento de competitividade, eu acho que é natural que isso ocorra. Às vezes eu, como brasileira, pelo menos, me sinto muito triste de ver que, às vezes, as pessoas só sentem orgulho em vestir a camisa em épocas comemorativas. Mas eu acho que a única observação, eu acho que isso não é fato. As pessoas se sentem orgulho de ser brasileiros em outros momentos. É porque eu acho que fica mais visível para nós que, nesse momento, houve um quadro maior de comoção. Mas eu, enquanto brasileiro, enquanto cidadão brasileiro, me sinto orgulhoso em ser brasileiro em vários outros momentos. É claro que a manifestação disso, nesse instante, parece ser mais visível, né? Eu acho interessante isso, quer dizer, não só quando você tem uma festividade, quando você tem, né, a possibilidade de uma vitória numa competição no seu país, mas também em momentos de comoção, em momentos de... né, quando você tem eventos naturais, problemas, catástrofes, né, que isso apela a uma determinada solidariedade, o que muitas vezes é muito mais concreta do que esse ideal festivo nacionalista. Isso não é uma característica só do Brasil, né? Isso é uma característica de todos os países. E a gente percebe muito isso em secas no Nordeste, em mortes, em desabamentos, a campanha que se desenrola, eu sou brasileiro, eu vou contribuir com isso, né? E não é uma coisa só nossa. Acabamos de ver isso na Inglaterra, né? Onde as pessoas manifestaram também no contexto das Olimpíadas. Desculpa, é interessante os brasileiros que têm a experiência de morar fora do país, o quanto que esse tema que nós estamos falando fica muito mais forte. Quer dizer, a saudade do país, né, da cultura, né, a referência ao país acaba te tornando muitas vezes, né, mais saudosista do que aqueles que de fato vivem. É verdade. Né? Então, A gente não pode dizer que nós não somos patriotas. Somos, porém não demonstramos tanto quanto, por exemplo, os americanos. Seria isso? Na verdade, assim, a origem do patriotismo americano tem outras raízes, tem uma certa diferença histórica, e me parece que nos Estados Unidos a cultura, ou seja, o que é durante o dia a dia, os valores passados na escola são muito mais fortes, né? A gente não tem o apelo ao nacionalismo diário, né? A gente tem em determinadas épocas, tem países que isso é um projeto, quer dizer, você projeta a cultura nacional, né, a cultura política nacionalista. Você se identifica, você se afirma, fazendo referência ao outro, né? Então, isso precisa ser, muitas vezes, diário, constante. Por isso que em determinadas culturas, né, durante o tempo, ou num tempo condensado, como foi no nazismo, né, na época do nazismo, isso se revela. O que é comum em países de intensa beligerância. Com certeza. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Você pega a história dos Estados Unidos ao longo do século XX, é difícil você encontrar um momento em que o país não se encontra em conflito com outro país. E isso, é claro, gera uma necessidade de você constantemente apelar para esse sentimento de civismo, muitas vezes até de maneira artificial. Até porque, no caso dos Estados Unidos e de outros países, determinadas nações vão afirmar esse ideal se sobrepondo a outras nações. Sim. Nós somos melhores, nós somos superiores. Que é o grande risco, né, que nós corremos. Exatamente. Agora, em datas comemorativas, como, por exemplo, agora sexta-feira, 7 de setembro, que comemoramos a independência, é uma data importante até para a gente reafirmar, então, nosso patriotismo, né, Alzira? Vejo que as escolas têm aí uma data importante para envolver o máximo possível seus alunos, professores, não é, nesse ato comemorativo, porque isso, na verdade, vai fortalecendo, né, esses valores que eu, na minha visão, precisam de fato ser fortalecidos. Os valores cívicos, né, esse sentimento nacional de pertencer a uma nação, de sentir orgulho, né, de estar aqui, de fazer parte desse povo. Apesar que muitas vezes, as pessoas aproveitam o feriado nacional mais para descansar do que, por exemplo, para assistir o desfile, né?
Aqui no Brasil, a gente, nos últimos, digamos, 10 anos, a gente tem tido uma prática no 7 de setembro que é menos divulgada, né, que é o grito dos excluídos. Quer dizer, você tem uma marcha que vai para Brasília, né, de pessoas que vão, ou de movimentos sociais, que utilizam esse dia para chamar a atenção dos seus problemas. Então, não é só o lazer, né, não é só a manifestação cívica padrão, mas é também a manifestação histórica e concreta que os grupos sociais encontram para dizer, para demandar, né, e até para expressar que Brasil querem. Né? E é importante esses momentos para que você possa também desconstruir uma história oficial ou oficiosa e, ao mesmo tempo, apontar para outras possibilidades de interpretação do nosso passado. E eu acho que o professor de história, as escolas, não podem de maneira alguma se negar a fazer isso. A gente percebe isso na bandeira nacional. É preciso desconstruir a ideia do que o verde simboliza as matas, o amarelo simboliza o ouro, quando na verdade é a Casa de Bragança e a Casa dos Bourbons. O nosso 7 de setembro, de fato, ele apenas... Se a gente pudesse voltar para o dia 8 de setembro de 1822, a gente perceberia que os jornais da época, a Gazeta, o Tifes, eles sequer comemoraram essa data, eles nem falaram dessa data. O que prova que, na verdade, isso é uma construção. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos trabalhar com os nossos alunos que isso faz parte de uma construção, de um processo, e que esse processo nos permite outras leituras. Por exemplo, talvez a leitura mais coerente para o momento de emancipação do Brasil fosse o dia 29 de agosto de 1825, que é quando, de fato, a comunidade internacional reconhece a nossa emancipação. Mas, de qualquer forma, a data ela abre espaço para que a gente faça essa discussão. Então, isso é importante. Olha, o nosso papo está muito bom, mas nós vamos ter que ficar por aqui. Eu agradeço a todos pela participação aqui no Em Pauta. Obrigado. E o programa Em Pauta termina aqui. Nós voltamos na semana que vem. Se você tem sugestões de temas para o programa, entre em contato com a nossa produção. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.